A dona Wanda leva a vida na boa, ela não fica estressada com nada. Ô, delícia! Isso também é muito positivo, né? Porque tem pessoas que têm essa capacidade. Agora, tem pessoas que não. E aí, quando a gente pode controlar esse estresse? De que forma a gente pode controlar esse estresse que está aqui, assim, latejando, como disse a Tássia agora há pouco, o coração dispara? Como que a gente controla isso? Com inteligência emocional, pode ser uma das saídas. Por isso, eu com muito carinho recebo aqui o Léo Buzo, que é psicoterapeuta e palestrante, e você é muito bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você. E você tem uma voz muito bonita, quase ninguém fala isso pra você, né? A voz é alta, né? É uma voz grave, uma voz bonita. Obrigado. Aí, isso ajuda também nas terapias? Eu acho que às vezes assusta, né? Se eu chegar com esse vozeirão aqui, acho que assusta, mas eu vou me empatizando, colocando o tom adequado para a pessoa se sentir confortável. Eu já achei sua voz maravilhosa. Ela vai diminuindo, às vezes. Mas o importante, você tem muito conhecimento para nos passar hoje. E eu gostaria que você primeiro explicasse, se possível, o que é inteligência emocional, que muita gente ouve na internet, está passando alguém falando, tal, mas tem muita gente que não sabe o que é inteligência emocional. Sim, porque a inteligência emocional, ela está fundada em 4 pilares. Então, é o reconhecimento das emoções, como eu reconheço as emoções e como eu lido com as minhas emoções, assim como eu reconheço as emoções nos outros e lido com essas emoções dos outros. Então, tem esses 4 pilares. Ou seja, a maneira como eu cuido dessa minha emoção e da emoção do outro para mim ou no outro já é usar essa inteligência. Mas eu preciso reconhecer primeiramente essa emoção comigo, porque a gente está vivendo uma vida demasiadamente na vida compartilhada. Então a gente está esquecendo desse mundo interno. A gente tem que voltar aqui para esse mundo interno e reconhecer todos os nossos sentimentos. Porque também há uma diferença entre emoção e sentimento, são coisas diferentes, né? A emoção é corpo, é algo automático, inconsciente, instintual. É, por exemplo, meu corpo reagindo para tornar a vida sobrevivível. Estou cruzando o sinal. Passa um carro, automaticamente meu pé vai ao freio. Isso é uma emoção, é um susto, a gente reage, é uma reação automática, a gente não controla a emoção. Agora, sentimento é quando eu consigo qualificar aquela emoção que o meu corpo está experimentando. Que é esse reconhecimento. Isso, que eu vou falar, isso é amor, isso é alegria, isso é tristeza, isso é medo, isso é raiva, etc. Perfeito. E como que a gente tem uma regra para a gente aprender a lidar com as nossas emoções? Uma vez que algumas são involuntárias e automáticas e outras eu reconhecendo, eu consigo trabalhar? Eu acho que a melhor regra é a gente poder vivenciar todas as emoções. Eu falo que assim, é um pêndulo que tem um arsenal emocional. Toda vez que eu estou rigidamente unilateralizado numa emoção, aí tem um problema. Por exemplo, se eu estou com uma felicidade extrema todos os dias da minha vida, é uma hipomania, alguma coisa está errada na minha vida também, é aquilo que a gente chama de felicidade tóxica. Ou se eu estou muito triste, né, e estou vivendo só tristeza. Eu acho que é um pêndulo que o equilíbrio emocional está na vivência de todas as emoções, de você poder lidar com todas elas. Raiva, ódio, medo, tristeza, todas elas são importantes pra gente, mas a gente não gosta. A gente gosta de sentir o quê? Alegria e felicidade. Mas muitas vezes é a tristeza, é aquela introspecção que dá um tempo pra gente realocar as coisas na nossa vida para voltar para o mundo com uma atividade reparatória, para mim ou para a sociedade. Quando a gente pensa, você é psicoterapeuta, né, e também palestrante, das duas coisas. Quando você está no consultório atendendo alguém, essa pessoa chega com essa carga ou de uma alegria, uma felicidade, que seria muito positivo, mas ela constantemente a pessoa se faz e trabalha para estar assim. Ou o inverso, como você mesmo colocou no pêndulo, o oposto. Sim. Uma pessoa chega extremamente triste, por mais que a vida delas, que a gente olhando esteja boa, ela não vê essa beleza, ela não consegue abrir. Como trabalhar com esses extremos? Porque muitas vezes a gente conhece alguém assim e a gente não sabe nem como chegar nessa pessoa para falar, procura um psicoterapeuta.
Sim, ajudá-la a ela própria identificar Isso. o que está acontecendo na vida dela, na história dela. Por que ela chegou a essa unilateralização? Por que ela está rigidamente fixada nessa emoção? Então, a gente tem que tolerar. Muitas vezes a gente tem que tolerar o tempo da pessoa e ajudá-la à descoberta daquilo que fez ela ficar nesse estado fixado. Mas não é a gente que traz e mostra e apresenta, a gente ajuda a pessoa a ela mesma encontrar quais foram as situações que a deixaram daquele estado emocional. E aí a gente pode dar uma ajuda a partir disso. Assim como um pêndulo vai de um lado ao outro, uma pessoa que esteja em um desses dois polos, ela pode inverter o polo? Pois uma pessoa que mostra-se muito feliz, falante, alegre, ela pode ter o seu pico de tristeza também, ou longe de alguém, ou vivendo essa tristeza? É o que a gente chama hoje de bipolaridade, né? A maníaco-depressivo. Essa oscilação que a pessoa entra, né? Entre a mania e a depressão. Então pode acontecer isso, mas isso também é uma psicopatologia, né? O ideal é que você não fique numa ou noutra, é que você experimente todo esse arsenal emocional. A gente tem esse arsenal, mas a gente fica com medo de ter tristeza, de ter raiva, de ter medo. A gente não gosta disso. Essas emoções são tão importantes. Eu falo emoção, mas a gente já entendeu que isso é sentimento. São importantes para a gente, são termômetros para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Mas enquanto a gente não perceber esse mundo interno aqui, a gente vai viver só na vida compartilhada e vai só perceber isso aqui quando a gente bater na pedra. A hora que deu um BOzão, aí a gente vai falar, o que está acontecendo comigo? Mas até lá a gente esquece do mundo interno, a gente esquece do autoconhecimento, o quanto é importante a gente se conhecer, né? Quando você começa a reconhecer, como você colocou na descrição da inteligência emocional, e você começa a trabalhar essas emoções, isso é usar a inteligência? Opa, ao invés de eu sentir raiva nesse momento, não, como você falou, é bom sentir, é bom experimentar, mas não ficar nela. Isso. Como eu não fico nela? Como eu uso a minha inteligência emocional para sair desse sentimento? Então, a gente não sai sem antes entender por que a gente entrou. Então, primeiro a gente precisa entender por que a gente entrou nesse estado emocional e por que ele está persistindo. E depois aí a gente tem que trabalhar qual foi o motivo, né? Se essa pessoa está em terapia, a gente vai trabalhar qual foi o motivo que fez ela estar nesse estado emocional para poder, junto com ela, elaborar as questões que estão vinculadas àquilo, ao sofrimento, à dor psíquica que ela carrega. Isso pensando na psicanálise, no atendimento, pensando no atendimento. Sim. Porque você vai ter essa possibilidade de atender essa pessoa, orientá-la, usar as terapias que você achar conveniente para o caso dela. Mas a partir do momento, então, que a pessoa reconhece que ela está vivendo aquele sentimento, aquela emoção, né, ou um ou outro, ela tem que então entender como ela entrou naquele momento. Qual foi o estupim, o start para ela entrar naquele momento? Porque senão qual é o aprendizado para ela, né? Se ela está numa emoção que é persistente, ela precisa entender quais foram os motivos que a levaram a ficar nesse estado, né? Então, antes de a gente trabalhar a cura, não sei nem se a gente pode falar da cura, ou a elaboração dessa dor, desse sofrimento psíquico, o entendimento do que levou essa pessoa a essa dor é muito importante, é fundamental. Nós temos várias pessoas que participam conosco, agora eu não estou encontrando ela aqui, hoje talvez ela não esteja conosco. Ela está vivendo um momento de tristeza profunda e ela não está conseguindo sair. E assistindo o programa Mulher.com, nas vários temas que nós trazemos, ela está pedindo um help, ela quer buscar ajuda, ela não sabe para onde correr, ela não sabe sair dessa tristeza, não sabe como ela entrou, ou seja, ela vai precisar fazer uma autoanálise, fazer esse reconhecimento, começar do zero. Mas é tão difícil a gente... Sozinha ela não consegue. Por si só, poder elaborar as nossas questões, porque tem coisas que ficaram na nossa vida numa época que a gente não tinha nem consciência. A nossa história começa desde a concepção. Desde a concepção, é verdade. Então, pensa quanto tempo da nossa vida a gente já está vivendo, mas sem uma consciência presente. Então, a gente vai precisar de uma ajuda,
de um psicanalista, de um psicoterapeuta, para ajudar essa pessoa, através dos sintomas, entender o que provavelmente interrompeu ela a espontaneidade de ser. Então eu quero aproveitar o seu conhecimento para daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuarmos esse tema, porque eu tenho que aproveitar o Léo Buzo, que está aqui junto conosco, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções e usar a inteligência emocional para a gente lidar com elas. A gente vai para o intervalo e volta já. Hoje, aqui na companhia do psicoterapeuta e palestrante Léo Buzo, nós estamos aprendendo sobre saúde e inteligência emocional para a gente entender o quanto é importante nos conhecermos, esse autoconhecimento. Eu já agradeci a presença do Léo aqui e a gente vai entender um pouquinho mais, inclusive para você que está vivendo uma depressão e uma tristeza que não tem explicação. Peraí, você está triste ou você está depressiva? Será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? O Léo vai responder daqui a pouquinho para nós, mas antes disso, eu só quero lembrar a você que tem a facilidade de vir até aqui a Associação do Senhor Jesus, independente da cidade onde você mora, venha conhecer a nossa loja física, venha, todos os produtos que eu mostro aqui na TV Século XXI, você encontra aqui no programa Mulher.com, você encontra na nossa loja física que fica aí na Rua João Previtali, 1874, 1834, no Jardim Alto da Colina, aqui na cidade de Valinhos. Então, se você está pensando em dar um presente para alguém, uma criança que vai fazer a primeira Eucaristia, um batizado, uma pessoa que tenha devoção a algum santo, enfim, um livro de autoajuda, um livro com as coisas da igreja, venha para cá, venha na nossa loja física. Tá aí, se tiver dúvidas, ligue 19 3871 9620. E aqui, na companhia do Léo, eu quero entender, tem diferença, Léo? Tem. Tristeza e depressão? Parece que todo mundo que está depressivo tem tristeza. Tem tristeza, mas não necessariamente só tristeza. Depressão é uma apatia, como se fosse um nevoeiro que está na sua vida nesse momento. Então você já não faz mais com o mesmo gosto as coisas que você fazia antes e gostava. Então é uma falta de energia. É como se você estivesse com a tua energia na vida compartilhada, fazendo algumas coisas, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você pode, e de repente ali para frente você começa a não ver sentido naquilo que você está fazendo, na tua vida. Ou você tem uma perda muito importante de alguém que você gosta muito. O que acontece? Essa energia que está ali na vida compartilhada, ela vai vir aqui, para esse mundo aqui, ela vai se introspectar, ela vai se retirar de lá e ela vai ficar aqui, porque ela tem que ter um tempo de elaboração, e nesse tempo a gente perde a energia para a vida e fica muito tempo aqui. O que acontece é que tem pessoas que entram numa depressão patológica porque elas não conseguem sair daqui. Elas entram em contato com esse mundo interno, aí vão entrar em contato com vários sentimentos, como culpa daquilo que fez e não gostaria de ter feito, culpa daquilo que não fez, mas gostaria de ter feito, com frustração, com medo, com raiva. Só que ela fica aqui, ela não consegue, porque ela não aprendeu na história dela que ela pode sair, né, que ela tem condição de sair, porque isso é dado numa relação com a mãe, você acredita? É mais ou menos assim que acontece. Eu vou falar da relação do bebê, mas a gente pode aplicar depois na nossa vida. O bebê, ele é primeiro compadecido, ele não está preocupado com nada porque ele não tem reconhecimento de nada. E de repente ele reconhece que tem uma mãe. E ele ama aquela mãe, mas muitas vezes ele ataca aquela mãe, por exemplo, no ato de mamar. Você já teve filho, sabe como que é. É um bichinho feroz aquilo. Né? Então, ele ataca a mãe, às vezes na hora de mamar, ele faz um gesto de agressividade, é importante que ele faça isso, né? Porque ele está integrando a agressividade. Aí ele vai se introspectar, ficar meio ensimesmado, ele vai voltar para essa mãe, e se essa mãe preservar no tempo, ele vai fazer um gesto espontâneo, como um carinho, um sorriso, alguma coisa que é espontâneo. Quando esse bebê faz esse círculo benigno várias e várias vezes, o que ele está fazendo? Ele está aprendendo, primeiro, a integrar a agressividade. Segundo, a se introspectar, a olhar para a culpa dele. O que é olhar para a culpa e introspecção? É a depressão. E aí ele pôde, porque essa mãe se preservou no tempo, voltar a ela e fazer um gesto espontâneo. Mas vamos supor que essa mãe não está lá para esse bebê voltar. O que acontece?
Acontece que esse bebê não pode reparar a sua culpa. Então ele vai ficar com o quê? Introspectado na culpa. Então acontece alguma coisa na vida desse indivíduo que não aprendeu, ele vem aqui para dentro, mas ele não sabe como sair. Não faz o círculo. Não faz o círculo benigno que a gente fala. Agora, o indivíduo que aprendeu, lá para frente acontece alguma coisa, ele entra, ele tem um tempo, vai ter sofrimento, às vezes é um tempo grande, mas ele sai, e sai sozinho, não precisa nem de medicação. E esse círculo benigno, ele é um aprendizado natural já na primeira infância ou em qualquer época da nossa vida? A gente está falando de uma criança, de um bebê, de 6 meses a 5 anos. Então, olha o tempo que a gente precisa para aprender esse círculo benigno, né? E a gente precisa muito de uma mãe ou de uma substituta para fazer isso. É uma relação ainda dual. A gente não está falando ainda de um pai na relação de uma terceira pessoa. Então, é a relação do bebê com a sua mãe ou com uma substituta, tanto faz, que dá a possibilidade desse bebê poder olhar para questões importantes da natureza humana, agressividade, culpa. Então, esse bebê, quando introspecta e consegue ter o tempo dele para voltar, no tempo dele voltar, e a preservação da mãe está ali, ele consegue fazer toda essa elaboração desse mundo interno que a gente está falando, que é o caso da depressão. Quando a gente vem para cá, a gente vai encontrar muita coisa aqui. Mas se a gente não aprendeu a sair daqui para uma atividade, para um ato reparatório, a gente vai ficar preso nesse mundo interno. E aí, quando a gente fala que a depressão é patológica, porque existe saúde na depressão. Se acontece alguma coisa na minha vida, a perda de uma pessoa importante, eu preciso dar um tempo para mim elaborar essas coisas. Eu não posso voltar para a vida e continuar vivendo como eu estava. Eu preciso dar esse tempo para poder elaborar essas questões internas e depois voltar para a vida compartilhada. Esse sair poderia ser através do perdão? O perdão faz parte também, né? O perdão, o auto-perdão, né? Porque antes de a gente perdoar o outro, a gente precisa perdoar a si mesmo, né? Então, assim, mas é um tempo que é vinculado pessoalmente. Para cada pessoa tem o seu tempo e, assim, como ela vai sair é uma questão muito pessoal. Mas o perdão, essas atividades altruístas, isso sempre colaboram muito para a nossa saúde emocional, né? Porque o perdão, ele traz também um alívio, né? Seja perdoar o outro, mesmo que o outro não tenha pedido perdão, ou pedir o perdão, né? E se o outro não perdoar, você está tão bem consigo de ter pedido o perdão que o fato da pessoa não te perdoar já não faz tão mal. Sim, a gente não tem garantia, né, da resposta do perdão, mas a gente se libertar na tentativa de perdoar, na intenção de perdoar, a gente já tira a energia que ficou estagnada daquela pessoa, né? Quando a gente fala assim, o que é perdoar a pessoa? É retirar aquela energia que você deixou presa em alguém e poder recolher a tua energia e lidar com ela da melhor forma possível. Quando buscar ajuda? Sempre. A hora que você vê que está passando do seu limite, que você está vendo que emocionalmente você já não está tão bem, não está vivendo uma vida de bem-estar, tem que procurar ajuda de um psicoterapeuta, um psicanalista, alguém para te ajudar. Inclusive, nós estamos colocando aí o Instagram do Léo, então é @leobuzo_psicoterapeuta. Vai encontrá-lo no Instagram e tem o site dele, que está aí também, www.leobuzo.com.br, para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, entender um pouco mais do que falamos hoje, inteligência emocional, e lembrar que você não está sozinha, não está sozinho. Então, se precisar de ajuda, não tenha vergonha de procurar. Né? Se não for alguém da família, se não for um amigo, de preferência um profissional, porque com certeza vai ter um direcionamento, um acompanhamento profissional para sair daquele buraco. É sempre a melhor opção, um profissional, porque não tem um envolvimento emocional, né? Então, o profissional pode olhar de fora, pode se envolver, mas pode olhar de fora o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Muitas vezes um familiar tem uma tendência de direcionar aquela pessoa para as questões pessoais, né? E uma coisa que
familiares geralmente fazem, ao invés de ajudar, tirar, por mais que tenha boa vontade, acaba, mas você fez isso, por que você foi fazer? Já começa a fazer a pessoa lembrar tudo aquilo que justamente a está machucando. Julgamento, Léo, né? eu quero muito agradecer você por estar conosco, né? O Mulher.com está à disposição também, espero vê-lo outras vezes, porque são temas importantes que nós trouxemos hoje. Estamos no Setembro Amarelo, que as pessoas aprendam a buscar ajuda, aprendam a se reconhecer nesses 4 pilares que você colocou, para que elas continuem vivendo e vivendo bem. Ah, que assim seja, né? Obrigado pelo convite, adorei estar aqui com você, viu? E agora, gente, você sabe o que eu vou fazer para o Léo? Eu vou fazer uma taça de sorvete igualzinho eu fiz para a Tássia, eu vou fazer para o Léo, porque esse sorvete tá gostoso demais. Você viu que simples? Então hoje, dia do sorvete, pega a banana que tá aí querendo amadurecer na sua fruteira, põe para congelar e hoje à noite ou amanhã você já tem um sorvete aí, ou o abacaxi, ou o morango, ou o que você quiser. Deus abençoe você, obrigada por estar conosco e nós vamos embora, mas amanhã, 1h30 da tarde, a gente tá aqui de volta. Deus abençoe você. Bora, Léo? Bora. Tomar sorvete? Vamos. Tchau, gente.